Gente, esse é o nosso vídeo 20, tá? Da segunda parte aí do curso, né? de Física 2. E a gente está fazendo exemplos de cálculo da capacitância para geometrias específicas de capacitores, né? No vídeo anterior, a gente falou de capacitores planos e capacitores cilíndricos. A gente aprendeu a achar a capacitância desses dois tipos de geometria, né? E agora o terceiro tipo de capacitor que é interessante aqui para a gente, a terceira geometria, né, que é interessante aqui para a gente, é o caso do capacitor esférico, tá legal? Então, como que é um capacitor esférico? Digamos que você tem, então, dois eletrodos, tá, em formato esférico, um eletrodo menorzinho carregado positivamente, digamos, tá, de raio Azinho, então é uma esfera condutora uniformemente eletrizada, né, com uma certa carga Q, uma certa carga que eu vou chamar de mais Q, né, a carga de dentro desse meu capacitor. E aí, envolvendo essa esfera de dentro, eu tenho uma outra esfera de raio maior, Bzinho, e que está eletrizado negativamente com carga menos Q. Tá? Então, carga mais Q lá dentro e carga menos Q lá fora. Tá legal? Então, eu quero achar a capacitância desse conjunto, né, em termos dos raios A e B. Tá? Então, de novo, eu vou usar aquele procedimento. Né? Primeiro, eu preciso achar o campo elétrico que está estabelecido no interior desse capacitor esférico. Né? Sabendo o campo elétrico, eu vou ser capaz de calcular a diferença de potencial entre a placa negativa e a placa positiva, fazendo aquela integral de linha, né? E aí, no fim, eu vou usar a definição de capacitância para achar o valor dela, né? A capacitância de um capacitor esférico no vácuo, tá legal? Então, vamos começar. A gente está usando geometrias, ou simetrias, né? Que são boas o suficiente para calcular o campo elétrico a partir da lei de Gauss. E a simetria esférica é um desses exemplos de simetrias que permitem a gente fazer isso. Usar a lei de Gauss, que é sempre válida, né? Mas, além de ela ser sempre válida, ela é útil para o cálculo do campo elétrico em alguns casos. Caso de simetria plana, simetria cilíndrica e simetria esférica. Tá? Então, eu fiz o seguinte, eu vou desenhar uma gaussiana entre a placa positiva e a placa negativa, né? Entre a esfera de dentro e a esfera de fora. Então, eu vou desenhar uma gaussiana esférica também, de raio R. Tá? E vou usar a simetria do problema para achar o campo elétrico. Então, eu vou ter o seguinte, né? O que a lei de Gauss fala para a gente? Que é a integral de E escalar de área. Nessa minha gaussiana S esférica, né? Você vê que aqui eu recortei o desenho daqui para cá, só para, né, não ficar tão embolado. Então, eu desenhei essa gaussiana aqui. Em todos os pontos dessa gaussiana de raio Rzinho, eu tenho vetores campo elétrico atravessando a gaussiana paralelos aos vetores de área, né? O vetor de área é um vetor perpendicular ao elemento de área, então ele aponta na direção radial. O campo elétrico também aponta na direção radial, porque isso aqui é uma esfera positiva. Né? Então o campo elétrico ele aponta radialmente para fora, e mais do que isso, gente, pela simetria do problema, como uma esfera é uma figura perfeitamente simétrica, né? Então a distribuição de cargas aqui é uniforme, então o campo elétrico tem que ter a mesma intensidade em todos os pontos dessa gaussiana de raio R. Ou seja, o campo elétrico, lá dentro do capacitor, é uma função apenas da coordenada radial R, apenas da distância até o centro das duas esferas. Né? Como por causa da simetria esférica do problema. Não faz sentido você achar que o campo aqui é mais intenso do que o campo aqui, ou menos intenso do que o campo aqui. É uma esfera, né? Tudo igualzinho. Então, o campo elétrico tem a mesma intensidade e aponta na mesma direção dos elementos de área dA. Tá? Então, como é que fica a lei de Gauss ali? Ó? O lado esquerdo, né, da lei de Gauss. Integral de E escalar dA é igual a integral, na minha gaussiana S, de módulo de E, que vai ter o mesmo valor em todos os pontos da gaussiana, módulo do de área, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de zero é 1. Né? Então, esse E eu posso tirar fora aqui da integral, eu vou ficar com E vezes a integral fechada do de área. Gente, o que é a integral de de área? É a própria área. A área de quem? A área da minha gaussiana de raio R.
Então a integral de dArea é a área da minha gaussiana esférica S, né, de raio Rzinho. Qual que é a área de uma esfera de raio Rzinho? É 4πr2, tá? A fórmula da área de uma esfera. Então isso aqui vai ficar 4πr2. Integral de dArea, né, é 4πr2. 4πr2. Esse é o lado esquerdo da lei de Gauss. E que é o lado direito? O resultado do fluxo é igual à carga que está dentro da gaussiana, que é o Qzão positivo, né? Então vai ser mais Qzão sobre ε0. Né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, né? Que o campo elétrico estabelecido, né? Aqui é lógico, né? O campo elétrico ele sai das cargas positivas e vai em direção às negativas, né? Então ele aponta na direção radial e tem aquela intensidade ali, ó. O campo elétrico ele é 1 sobre 4π ε0 vezes carga sobre R2. Gente, o que é isso aqui, né? Esse é um resultado que a gente já podia ter obtido logo de cara, né? Sem fazer essa conta aqui. Já podia ter escrito isso aqui logo de cara. Isso aqui é a lei de Coulomb, né? Isso aqui não é o campo elétrico de uma carga pontual? Lembra? Quando você está fora de uma esfera uniformemente eletrizada, aqui eu estou olhando para a esfera de dentro, né? A esfera positivamente eletrizada, é o eletrodo positivo do capacitor. Para pontos fora desse eletrodo, que é esférico, todo esse eletrodo, toda essa esferinha de raio A, se comporta como se fosse uma única carga pontual, com toda a carga dela, no caso, a carga Qzão, localizada no seu centro. Né? Isso porque, né? Nesse caso, por causa da blindagem eletrostática, né? As cargas negativas que estão em volta, né? Que estão no capacitor lá de fora, elas não influenciam no valor do campo elétrico. Você vê que o campo elétrico ele é totalmente determinado pela carga que está dentro da gaussiana, ou seja, totalmente determinado por essa carga Qzinha aqui. Ó. E como ela é uma esfera, o campo elétrico fora dela é igualzinho à fórmula de carga pontual. Né? Então aqui dentro, entre as duas placas, devido à propriedade das esferas e devido à blindagem eletrostática do eletrodo lá de fora, o campo elétrico lá dentro é totalmente determinado pelas cargas de dentro, pela carga do eletrodo positivo. Tá? Então esse é um resultado que a gente já podia ter chegado logo de cara, né? Mas eu quis fazer aqui por lei de Gauss para mostrar isso para vocês. Tá? O campo elétrico é determinado só pelo eletrodo positivo, por causa da simetria do problema. Tá? Simetria esférica. Né? Então, escrevendo isso aqui agora na forma vetorial, o campo elétrico ele não aponta na direção radial, ele aponta na direção R, R chapéu, né? Que é a direção, é o unitário R. Né? Então, escrevendo isso na forma vetorial, eu vou ter que o campo elétrico é uma função apenas da coordenada radial e ele vale constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, vezes carga sobre a coordenada radial ao quadrado, Q sobre R2. R, né, a distância aqui o raio da gaussiana, né, é a distância do ponto onde eu estou avaliando o campo até o centro das duas esferas. Em qual direção? Na direção R chapéu, na direção radial. Né? Isso em todos os pontos. Ou seja, isso aqui é a lei de Coulomb, né? De novo, só reforçando. Né? Então, essa esfera de dentro se comporta como uma carga pontual. Então, beleza. Sei agora o campo elétrico. Qual que é o segundo passo? Achar a DDP entre as duas placas. Tá? Então, vamos fazer aqui embaixo. Então, o segundo passo é a DDP, né? VC é igual a quanto? Diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa, para eu achar um resultado, um número positivo, né? Então, o que eu quero é o V mais subtraído do V menos. Potencial da placa mais subtraído do potencial da placa menos é o que eu quero, que é a DDP VC, né? O potencial, a DDP
do capacitor, entre as placas, né, do capacitor. Isso, por definição, isso é menos a integral de E escalar dl, escalar dl. Olha só, gente, potencial final menos o inicial. Então, eu estou integrando sempre da placa negativa até a placa positiva, para eu achar um resultado final positivo, para eu ficar com as grandezas todas positivas, né? Na hora de fazer o cálculo da capacitância, né? Lá no terceiro passo. Então, isso aqui vai ser igual a menos a integral, o menos veio da fórmula, integral de campo elétrico escrito na forma vetorial, constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, carga sobre R2 na direção radial, carga sobre R2 na direção radial, produto escalar com dl. Gente, eu estou integrando, não é na direção radial, eu estou saindo da placa negativa e caminhando em direção à placa positiva. Eu estou integrando nessa direção aqui, ó, né? Ou seja, na direção de diminuição da coordenada radial R, né? Então, o meu dl, ele é dr unidades na direção radial. Aqui cabe uma dúvida, né, muito comum que os alunos têm, é o seguinte: eu não deveria colocar um sinal de menos aqui para indicar que eu estou caminhando no sentido de diminuição da coordenada radial, porque eu estou integrando da placa de fora para a placa de dentro. Então, eu estou diminuindo a coordenada radial, né? Eu estou integrando nessa direção aqui. Eu não deveria colocar um sinal menos aqui, ó? Não precisa. Esse sinal menos, ele já está embutido no dr. Se eu estou caminhando de fora para dentro, o meu dr é um número negativo, né? Então, se eu estou caminhando nessa direção, digamos, eu caminhei nessa direção aqui, ó, 5 centímetros. Então, o meu dr, meu deslocamento dr é menos 5 centímetros. Então, quando eu pegar o sinalzinho de menos, que está embutido, está implícito aqui nesse diferencial, vezes a coordenada radial, eu vou ter um número negativo vezes o R chapéu. O R chapéu aponta para lá. Um vetor apontando para lá, multiplicado por um número negativo, vai dar um vetor apontando para dentro, que é justamente o meu sentido de integração. Então, esse cara aqui, ó, esse sujeito aqui, é o meu dl. Então, esse sinal menos, que daqui, né, ele já está embutido no dr. Eu não preciso colocar outro sinal menos aqui. Se eu puser, vai ficar errado. Tá legal? Então, esse dr, deixa ele quieto lá, ó. Eu estou integrando dr unidades, nesse caso o dr é negativo, na direção radial. Tá? Então, aí os limites agora, né? Eu estou integrando de B até A, de fora para dentro. Né? Então, de Rzinho igual a B até Rzinho igual a A. Né? O que vai dar isso aqui, gente? Isso aqui é igual. Ó, as constantes eu vou pôr aqui para fora, né? Então vai ficar menos Q sobre 4πε0. Então, menos Q sobre 4πε0. Menos Q sobre 4πε0. R escalar R é 1, né? Que é o vetor unitário. Integral de R a menos 2 dr. Então, integral de R a menos 2 dr. Né? E eu estou integrando de B até A. De B até A. Tá legal? Aí, gente, vamos fazer o seguinte, só antes de dar sequência aqui, já vamos fazer um traquejo matemático aqui, só para a gente chegar na resposta final já mais imediata, tá? O que acontece quando eu troco o sentido de integração? Eu estou integrando de B até A. E se eu quiser integrar de A até B? Eu posso fazer, mas aí eu tenho que compensar com o sinal de menos aqui, né? Eu sei que a integral de B até A, né, de alguma coisa lá dr, isso é igual a menos a integral de A até B do mesmo integrando, né?
Então, se eu troco o limite de integração, eu tenho que compensar com sinal de menos. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu estou integrando de B até A, eu vou integrar de A até B, vou integrar agora de A até B, de A até B, só que aí eu tenho que compensar com um sinal de menos aqui. Como eu já tinha um sinal de menos, vai ficar o quê? Vai ficar mais. Tá legal? E aí o resultado vai dar positivo, porque esse meu dr aqui, ó, agora como eu estou integrando de A até B, de A até B, por causa dessa troca, né, o meu dr vai ser positivo, e aí eu vou ter um resultado positivo, no fim das contas, tá? Então, para montar a integral, eu estou fazendo de B até A, mas agora, no fim das contas, né, para efeito de cálculo, para ficar mais fácil, eu troquei os limites, e aí vai dar um número positivo, tá? Então, agora é só avaliar aquilo ali, ó. Isso aqui é igual Q sobre 4πε0 Q sobre 4πε0 integral de R a menos 2 dr, pessoal. Olha só como é que integra essa potência aqui, né? Você soma uma unidade lá e divide pelo resultado, né? Então vai ficar R elevado a menos 1, R elevado a menos 1, somei uma unidade lá, só que eu tenho que dividir por menos 1. Dividir por menos 1. E isso eu tenho que avaliar de A até B. Então, esse aqui vai ficar menos Q sobre 4πε0. Tem um bocado de sinal menos aqui, gente, por isso tem que fazer com calma, né? Eu fiz aquela troca dos limites, né? E aí vai aparecer um outro menos aqui, que é por causa do integrando, né? Da fórmula do integrando. Então, tem que fazer com calma, tá? Então, vai ficar aqui, ó, esse menos, eu vou botar aqui, menos Q sobre 4πε0 vezes limite superior subtraído do limite inferior. Limite superior é B a menos 1, que é 1 sobre B. Né? 1 sobre B, 1 sobre B, limite superior, subtraído do limite inferior, que é 1 sobre A. Então, isso implica que a minha diferença de potencial é igual a Q sobre 4πε0 vezes. Aí, só para sumir com esse sinal de menos aqui, que está atrapalhando aqui fora, vou botar ele lá para dentro. Então, vou multiplicar esses dois termos por menos 1. Então, esse aqui vai ficar positivo, 1 sobre A. Aí, o primeiro termo, né, quando eu passo o menos aqui para dentro, vai ficar negativo, 1 sobre B. Então pronto, agora soma, na verdade subtrai ali as duas frações, né? Então vai ficar carga sobre 4πε0 né? O mínimo múltiplo comum aqui, A e B, é o produto, né? AB, e em cima vai ficar o quê? B menos A. Então essa é a diferença, a expressão, né, da diferença de potencial entre essas duas placas aqui, ó, né? Então depende da carga e depende, olha só, B menos A. Como B é maior do que A, né? O denominador é positivo. Como B é maior do que A, esse número vai ser positivo, né? Como tinha que ser. A DDP, eu construí essa integral de forma que o resultado seja positivo, né? O potencial V mais subtraído do V menos. Então o resultado tinha que ser positivo. Tá? E aí o terceiro passo, eu vou escrever aqui em cima, né? O primeiro foi o cálculo do campo, a gente chegou na lei de Coulomb. O segundo foi o cálculo da DDP. E o terceiro agora, finalmente, o cálculo da capacitância. Tá? Então eu vou passar aqui para essa parte aqui em cima, e aí a gente fecha esse exemplo. Então o terceiro passo agora é
cálculo de C, né? Cálculo da capacitância. A capacitância é igual a carga dividido pela dVt, né? Então aqui, ó, isso implica o seguinte, que a capacitância vai ser a carga dividido por todo esse termo ali, ó, que é Q sobre 4πε0 Q sobre 4πε0 multiplica B menos A sobre B, sobre AB, né? B menos A sobre AB. Agora é só simplificar. A carga tem que cortar sempre, tá? Então, no final, eu tenho que a capacitância desse capacitor esférico vai ser dividir por fração, multiplica pelo de baixo invertido, né? Então, 1 dividido por essa coisa toda é só inverter o denominador. Então, vai ficar o quê? 4π ε0. Não é 1 sobre 4πε0, não, a constante de Coulomb. Não. É o inverso da constante de Coulomb, né? Que é 1 dividido por 1 sobre isso. Então, vai dar 4πε0 no numerador, vezes AB. Então, vezes AB sobre B menos A. B menos A. Então, de novo, né? Pela terceira vez, né? A capacitância, o valor da capacitância só depende da geometria do problema, né? No caso, só depende dos raios das duas esferas A e B, né? Esfera interna A e a esfera externa B, tá? Gente, só para complementar esse exemplo aqui, antes da gente passar para o próximo assunto, será que existe capacitância associada a uma esfera isolada? Digamos que eu tenha só uma esferinha de raio A, tá? Eletrizada positivamente. Será que eu tenho uma capacitância associada a uma esfera isolada? Olha só, se você bater o olho aqui na expressão, vamos fazer um exercício aqui, né? Vamos pegar o B tendendo a infinito, tá? Então vamos pegar essa esfera de fora, a esfera negativa, e vamos colocar ela lá no infinito. Se ela está lá no infinito, ela não tem qualquer interação com a carga, com a esferinha de dentro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão e tomar o limite dela quando B tende a infinito. Aí eu vou ter a capacitância de uma esfera isolada, né? Então como é que fica? A capacitância, quando o Bzinho tende a infinito, ou né, quando o Bzinho é muito maior do que A, quando o B é muito maior do que A, quando a esfera de fora é muito maior que a esfera de dentro, como é que fica essa expressão aqui, ó? Vai ficar 4πε0, né? Mas na verdade isso aqui é um limite, né? Então isso tende ao seguinte valor: 4πε0 não vai mexer, A vezes B eu não vou mexer, A vezes B, dividido por... Quando B é muito maior do que o A, pessoal, olha só, você tem B menos A. Se o B é muitas ordens de grandeza superior ao A, nessa subtração aqui, ó, o A não vai fazer a menor diferença. Eu posso desprezar o A. Então, no limite, esse denominador aqui vai ser o quê? Vai ser B. Então, isso aqui, a capacitância de uma esfera isolada, né? Ou seja, se eu tenho só a esferinha positiva de raio A, qual que é a capacitância dela? 4π, vai cortar o B aqui, né? Corta o B, vai ficar então 4π ε0 vezes A. E faz sentido, né, você ter capacitância para uma esfera isolada, porque é o seguinte, para você construir uma esfera, né, isolada, você precisa realizar trabalho sobre ela. Você tem que conectar uma bateria ou em algum outro dispositivo que, por exemplo, retire elétrons dela e, consequentemente, você vai ter um acúmulo de cargas positivas. Esse acúmulo de cargas positivas, existe uma energia potencial associada a ele. Então, existe uma capacitância. Tá? É a capacitância de uma esfera isolada.
Okay? 4πε0A. Então, gente, isso fecha, né, os três tipos de capacitores, né, plano, esférico e cilíndrico. Tá? E aí a gente passa agora para o próximo tópico, que são associações de capacitores em série e em paralelo em circuitos. Tá? Qual que é a utilidade disso aqui, gente? Nesse vídeo eu vou falar de capacitores em paralelo, tá? A gente vai encerrar aqui, e aí depois eu falo de capacitores em série. E a gente faz um exemplo. Tá? Qual que é a vantagem de você associar capacitores num circuito, pessoal? Digamos que você está lá no seu laboratório, e aí você está lá montando um circuito, um aparelho qualquer, e aí você tem dois capacitores lá na sua mão. Dois capacitores de 2 microfarad, tá? De capacitância. Só que no seu circuito, lá na sua montagem experimental, você precisa não de um capacitor de 2, você não precisa de um capacitor de 2, você precisa de um capacitor de 4 microfarad. Só que você tem dois capacitores de 2. Será que você vai ter que comprar um terceiro capacitor de 4 microfarad para poder montar o seu circuito? Ou será que não tem como você pegar esses dois capacitores que você já tem ali na sua mão e combinar, arranjar os dois, ligar os dois de alguma forma que o efeito global deles seja um capacitor de 4 microfarad? Ou então, por exemplo, você tem lá dois capacitores de 2 microfarad cada um. Só que no seu circuito você precisa de uma capacitância total de 1 microfarad apenas. Então, será que você vai ter que comprar um terceiro capacitor de 1 microfarad? Ou tem como você pegar esses dois que você já tem e arranjar de alguma forma, ligar de alguma forma, que o efeito global deles seja um capacitor de 1 microfarad? Tá? Então, essa é a vantagem de você utilizar associações de capacitores. Né? Você parte de valores individuais de capacitância, associa esses caras e obtém um outro capacitor com outro valor de capacitância total no seu circuito. Tá? Então, a partir de capacitâncias individuais, você consegue um outro valor de capacitância total no seu circuito. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai analisar algumas situações, iniciando aqui com capacitores em paralelo, onde nós vamos fazer esses arranjos. Tá? Então, o primeiro caso aqui é o seguinte: digamos que você tem então essa construção de 3 capacitores, tá? Ligados em paralelo. O que significa capacitores ligados em paralelo? Significa que a diferença de potencial entre as placas é a mesma, tanto para o capacitor C1, quanto para o C2, quanto para o C3. Tá? Isso faz sentido, né? Olha só nesse desenho aqui. Ó. Esse eletrodo positivo, esse e esse, os três estão ligados no polo A, que está ligado no polo positivo da minha bateria. Esse Epsilonzinho aqui é a DDP entre os polos da bateria. Tá? É o que a gente chama de força eletromotriz. Tá legal? A gente vai falar de circuitos no próximo capítulo. O eletrodo negativo de cada um desses capacitores está ligado no ponto B e que está ligado, os três, né, estão ligados no mesmo polo negativo. Então a diferença de potencial entre a placa mais e a placa menos é a mesma para os três casos. Né? Ou então, né, se a gente quiser lembrar um pouquinho lá da teoria, né, se você quer calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B, tá? A diferença de potencial não depende do caminho. Se você faz aquele menos integral de E escalar dl, seguindo a parte de cima, seguindo o meio ou seguindo a parte de baixo, o resultado vai ser o mesmo. Então a DDP entre as placas, né, dos 3 capacitores vai ser a mesma. Tá? É um outro jeito de enxergar o mesmo resultado. Então o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte: eu quero substituir esses 3 capacitores por apenas um, que eu vou chamar de capacitor equivalente, e que vai produzir o mesmo efeito no circuito, em termos de carga e energia acumulada. Tá? Então, se eu estou lá no meu laboratório, eu quero substituir esses 3 capacitores ligados em paralelo por apenas um, quanto que tem que ser esse valor de capacitância? Tá? Para produzir o mesmo efeito no circuito, ou seja, mesma carga e mesma energia total acumulada. Tá? Então, a gente vai aprender a achar uma fórmula para
um conjunto de capacitores em paralelo, qual que tem que ser a capacitância equivalente correspondente? Qual que é o valor correspondente? Tá? Então vamos ver aqui, gente, olha só. Esse capacitor aqui de cima, ele tem uma carga Q1 nas suas placas, esse aqui tem uma carga Q2 e esse tem uma carga Q3. Capacitância C1, C2 e C3. Então, usando a definição de capacitância, eu sei o seguinte, né, que a carga no capacitor 1 é igual a C1, que é a capacitância dele, vezes a diferença de potencial que está aplicada nas suas placas. Nesse exemplo, a diferença de potencial dos três é epsilon, que é a força eletromotriz da bateria, né? É a DDP entre os polos da bateria, né? Pode ser uma pilha, por exemplo, de 2 volts, enfim, uma outra fonte de energia qualquer, tá? Então, Q1 vai ser C1 vezes epsilon, ok? O Q2, a carga do segundo capacitor, por definição, é o quê? Capacitância C2 vezes a mesma DDP, porque ele está em paralelo, né? Eles estão os três em paralelo. Tá? E a mesma coisa para o Q3. O Q3 vai ser a capacitância dele, só depende da geometria dele, né? Vezes a mesma DDP, que é epsilon. Bom, eu quero substituir esses três caras por um só. Então, a carga acumulada no meu capacitor equivalente, olha só, ele vai ter uma certa quantidade de cargas, né, acumulada nele. E eu quero, como eu quero um capacitor equivalente que produza o mesmo efeito no circuito, qual que tem que ser a carga total do meu capacitor equivalente, gente? Tem que ser a soma das cargas dos três caras, né? Eu tenho 3 coulomb aqui, 5 coulomb aqui, dá 8, e 2 coulomb aqui, dá 10. Então, meu capacitor equivalente vai ter que ter quantos coulomb de carga? 10. Eu quero que ele produza o mesmo efeito no circuito, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que a carga total, agora trabalhando com aquele circuito ali, ó, a carga total é igual à capacitância equivalente vezes a DDP, que é epsilon, né? Eu quero substituir esses três por um só, submetido à mesma diferença de potencial. Então, a carga total é capacitância equivalente vezes epsilon. Mas quem que é a carga total? A carga total é Q1 mais Q2 mais Q3. Isso aqui é igual. Eu quero que esse sujeito seja Q1 mais Q2 mais Q3. Beleza? Eu quero que o capacitor equivalente tenha a mesma carga total desses caras aqui somados, né? Então eu vou ter o seguinte, que capacitância equivalente vezes epsilon, que é a DDP, né, entre as placas, vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Ou seja, C1 vezes epsilon mais C2 vezes epsilon, né, que é a carga Q2, mais C3 vezes epsilon. Beleza? Então, tá na cara ali. Então, o que vai dar o resultado final? Divide a equação inteira por epsilon, né? Então, vai cortar esse cara, corta esse e esse. Tem que dividir a equação inteira, viu, gente? Vocês são mestres em fazer coisa do tipo, divide esse cara, divide esse e esquece do terceiro. Ou divide só um lado da equação e esquece dos outros. Então, tem que dividir todos os termos dos dois lados da equação, né? Para ficar igualzinho, né? Então, a capacitância equivalente é a soma C1 mais C2 mais C3. Então, para capacitores associados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Tá legal? Então, naquele exemplo que eu dei no início, né? Se eu tiver dois capacitores de 2 microfarad e quero
para o meu circuito, né, eu preciso de uma capacitância global, né, de 4 microfarad, o que eu faço? Eu vou pegar os dois, associar em paralelo, que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Né? Eu substituo esses caras todos por um só, cuja capacitância é a soma de todos. Né? Se eu tiver 10 capacitores aqui, vou ter 10 termos, 10 parcelas ali naquela soma. Tá legal? Então tá, gente. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente fala de capacitores em série e já dá início a cálculo de energia potencial acumulada no capacitor.